terceira onda de ataque de mísseis do Irã contra o Estado de Israel. E 41 políticos brasileiros estão presos em bunkers em Israel, pessoal. Olha só que coisa, hein? 41 políticos brasileiros estão presos. É muita coisa, né? Muito político brasileiro preso lá. Políticos foram lá fazer turismo em Israel com o nosso dinheiro, estão presos lá em bunkers israelenses. Isso aí a gente vai falar disso também. Inclusive, eu queria dizer para esses prefeitos que o meu público aqui está fazendo comentários assim de imensa solidariedade ao sofrimento de vocês. Então, vocês dêem uma olhada nos comentários para ver o que eles estão dizendo, tá? E peço ao público que já deixe o seu comentário aí, dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, o que você está achando do canal e, claro, né, uma mensagem de solidariedade aí para os prefeitos que foram lá gastar nosso dinheiro em Israel. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, pessoal. Pelo terceiro dia, aqui eu estou lendo o site Al-Mayadin, que é um site muito interessante sobre. É um site libanês bastante interessante sobre o conflito no Oriente Médio. Ele diz o seguinte aqui, ó, promessa verdadeira 3. Dia 3, impactos registrados em Israel. Essa está acontecendo agora, agorinha. E a gente vai dar uma olhada aqui. Pelo terceiro dia, o Irã continua sua retaliação com mísseis, lançando mais ataques contra locais militares estratégicos em Israel, incluindo Haifa, Tel Aviv e Al-Quds. O Irã lançou ondas de mísseis balísticos na noite de domingo, visando amplas áreas nos territórios ocupados, enquanto continua sua retaliação contra as agressões israelenses em seu território. O correspondente da Al-Mayadin relatou que uma onda massiva de mísseis balísticos lançados das províncias centrais e ocidentais do Irã foi lançada em direção a Israel. A mídia israelense afirmou posteriormente que outro lote de mísseis foi lançado, citando uma fonte de segurança com vários impactos registrados. Nosso correspondente também explicou que as Forças Armadas do Irã usaram novas armas nos ataques desta noite. A mídia israelense noticiou que um prédio foi diretamente impactado em Haifa, com explosões por toda a área, além de Al-Quds. Por outro lado, o canal 12 israelense noticiou impactos nos territórios ocupados do norte, com o relato de um prédio impactado na área e preocupações de que ele pudesse desabar. Reportagens posteriores da mídia israelense registraram 7 feridos como resultado do impacto em Haifa. A mídia israelense também revelou que vários ataques diretos foram registrados em Israel, um dos quais de natureza particularmente sensível. Um meio de comunicação israelense informou que o foguete caiu em um moshav perto de Kiryat Gat, enquanto outro foguete caiu em Sde Uziyahu, no sul. Forças Armadas iranianas emitem severo aviso aos colonos. Em uma declaração divulgada logo após o lançamento das primeiras salvas de mísseis dirigidas aos colonos israelenses, as Forças Armadas iranianas disseram: o regime criminoso de Netanyahu lançou uma agressão fadada ao fracasso com base em um grave erro de cálculo, acrescentando que, com toda certeza, o escopo da retaliação destrutiva do Irã incluirá todos os cantos dos territórios ocupados. A declaração emitiu um aviso severo aos israelenses que vivem nos territórios palestinos ocupados, pedindo que saiam imediatamente, porque essas áreas certamente não serão habitáveis no futuro próximo, de acordo com a declaração oficial duramente formulada. Pessoal, isso aqui é muito sério. Eu tinha acabado de ver essa declaração no Twitter. Só que o que acontece? Como a declaração estava em árabe e estava com um texto, né, traduzindo, eu fiquei na dúvida de até falar isso, né? Por causa que eu fiquei na dúvida que poderia ser uma fake news, né? Alguém se aproveitando de quem não entende a língua árabe, mas não. Eles falaram isso mesmo, ou seja, na prática, pessoal, essa declaração, se for levado na prática, é o Irã dizendo que vai acabar com o Estado de Israel, vai deixar o Estado de Israel inabitável, né? E que os colonos têm que fugir. É o que está dizendo aqui. Será que o Irã vai fazer isso mesmo? Israel,
tem alguma carta na manga para usar contra o Irã? Vamos acompanhar os desenvolvimentos, mas vamos continuar aqui. Além disso, as Forças Armadas iranianas afirmaram que o escopo de retaliação destrutiva do Irã incluirá todos os cantos dos territórios ocupados, enfatizando a precisão dos mísseis iranianos em atingir instalações militares, estratégicas e de segurança pertencentes à entidade sionista. A declaração esclareceu que o Irã possui um banco de alvos abrangente, cobrindo locais sensíveis nas profundezas dos territórios ocupados, que serão atingidos na próxima fase. Os militares iranianos também pediram aos colonos que impedissem o governo israelense de usá-los como escudos humanos. Quem diria, né? Agora Israel está usando a própria população como escudo humano, né? Depois de usar tantos palestinos. As Forças Armadas declararam ainda que o primeiro-ministro israelense Netanyahu estava colocando em risco a vida de civis em nome de seus próprios interesses pessoais, alertando que ele havia cometido crimes que só terminarão em derrota. Ignorar estes avisos levará a dias ainda mais difíceis para vocês. A declaração foi elaborada responsabilizando o primeiro-ministro israelense pela agressão fracassada, afirmando que ele lançou uma agressão fadada ao fracasso com base em um movimento imprudente e estrategicamente equivocado. Eles enfatizaram que esses erros de cálculo serão recebidos com uma resposta esmagadora e devastadora que deixará o inimigo arrependido de suas ações. Em um alerta direto aos colonos, as Forças Armadas iranianas enfatizaram a necessidade urgente de evitar residir perto ou frequentar as áreas mencionadas, afirmando que, mesmo se abrigar no subsolo, não os manterá seguros. Olha só, informação importante aí, que gera mais ainda nossa preocupação com os prefeitos e governadores que estão nos bunkers israelenses, hein? A declaração concluiu alertando que aqueles que ignoram este aviso o fazem por sua conta e risco. Bom, e aqui, outra notícia interessante, né? Está dizendo aqui, ó. Ataques em Tel Aviv mostram aos israelenses um vislumbre da realidade diária de Gaza. Um ataque com míssil iraniano a um arranha-céu em Tel Aviv deslocou centenas de israelenses, marcando um raro momento em que aqueles que estavam protegidos pelo domínio militar experimentaram brevemente a devastação que seu Estado inflige rotineiramente em Gaza e na região. O site israelense Ynet noticiou no domingo que centenas de colonos de um edifício alto no centro de Tel Aviv foram forçados a evacuar depois que um míssil iraniano atingiu a torre diretamente, destruindo vários andares e deixando parte das estruturas em ruínas. Entre os feridos estavam 3 diplomatas estrangeiros e dezenas de apartamentos foram destruídos. O ataque com mísseis, parte da Operação Verdadeira Promessa 3, em andamento no Irã, ocorre após meses de crescente agressão israelense em toda a região, incluindo Gaza, Líbano, Síria e Iêmen, com o horizonte de Tel Aviv agora marcado e seus moradores repetidamente deslocados. Muitos observadores apontaram a ironia sombria. Pela primeira vez em décadas, colonos israelenses em grandes cidades estão tendo um vislumbre, ainda que apenas uma fração do terror e do trauma que os palestinos sofrem diariamente. Saímos do quarto seguro e vimos apenas fumaça. Nosso apartamento desapareceu. Descemos para a porta e agora somos refugiados, disse Odé, um dos moradores do prédio. Sua família, que morava no assentamento, estava entre os muitos que passaram a noite em abrigos temporários e hotéis fornecidos pela prefeitura. As irmãs Ila e Naama, que moravam no mesmo prédio, descreveram o caos. Ouvimos um estrondo enorme e sentimos cheiro de produtos químicos. Estava escuro como um breu e pensamos que o prédio estava desabando. Uma mulher chegou ao estacionamento subterrâneo completamente encharcada pelos sprinklers, após relatar que um andar inteiro havia desabado. Sofrimento seletivo. Essas cenas de crianças chorando, famílias agarradas e animais de estimação e lares inteiros reduzidos a escombros são bastante familiares aos palestinos em Gaza, Jenin e Nablus. No entanto, em Israel, isso é tratado como uma tragédia sem precedentes. O deslocamento temporário de algumas centenas de moradores de Tel Aviv, com abrigos limpos, equipes de emergência e café da manhã em hotéis, é um luxo comparado à aniquilação de bairros inteiros em Gaza, onde famílias vivem sem eletricidade, comida ou proteção internacional. O coronel da reserva, Mick, do comando da Frente Interna de Israel, confirmou que o ataque com mísseis foi severo. Estimamos que a ogiva pesava centenas de quilos e causou danos extensos entre o 9º e o 11º andar. Ele disse que
Dezenas de pessoas ficaram presas em salas escuras e foram resgatadas após esforços coordenados com a polícia israelense e os bombeiros e as autoridades locais. O establishment de segurança israelense opera há muito tempo sob a premissa que seu poder, apoiado por bilhões em ajuda militar americana, o protege de retaliações. Mas os eventos dos últimos dias destruíram essa ilusão. À medida que mísseis caem sobre Tel Aviv, os colonos israelenses começam a enfrentar as consequências de décadas de dominação regional e violência desenfreada. Comentando o ataque, Odeh refletiu: o Estado decidiu cometer suicídio, né, para não falar a palavra completa do que o YouTube não gosta, né? E não há muito que possamos fazer a respeito. O que aconteceu aqui foi inevitável. A suposição de que somos sempre mais inteligentes e o inimigo é estúpido nunca se sustentou. Agora ele teve que saber na pele, né? Estava vendo na pele que é um erro você subestimar o inimigo, né? E aqui, né, o assunto aí, né, do momento, 41 políticos brasileiros que viajaram a Israel para colaborar com o regime nazi-sionista continuam presos em bancas. A reportagem aqui do jornal A Nova Democracia, um jornal maoísta aí. Eu vou deixar, sempre deixo os links na descrição. Muito importante esse jornal. Eles tinham um canal no YouTube, né? Mas o canal, felizmente, foi derrubado aí pela democracia americana, né? Mas é importante que você. Eles têm um canal, no canal deles agora se chama AND, tá? Um novo canal que eles criaram aqui no YouTube. Mas vamos lá. Os políticos fazem parte de duas comitivas que viajaram até o território palestino ocupado por Israel, a convite do regime nazi-sionista para ver formas de colaborar com o governo israelense, a despeito do envolvimento deste na ocupação ilegal de terras palestinas e no genocídio de mais de 57 mil palestinos desde o 7 de outubro de 2023, principalmente mulheres e crianças. Ao menos 41 políticos, entre governadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários e suas esposas ou acompanhantes, estão confinados em bunkers em Israel para tentar se salvar da implacável resposta iraniana ao ataque ilegal do regime sionista ao país persa no dia 13 de junho. Os políticos são de Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão e Pará. Eles fazem parte de duas comitivas que viajaram até o território palestino ocupado por Israel, a convite do regime nazi-sionista para ver formas de colaborar com o governo israelense, a despeito do envolvimento deste na ocupação ilegal de terras palestinas e no genocídio de mais de 57 mil palestinos desde o dia 7 de outubro de 2023, principalmente mulheres e crianças. A agropecuária, produção monopolizada pelo latifúndio e o fortalecimento dos órgãos de repressão no Brasil foram temas prioritários da viagem. Atualmente, o Brasil tem várias colaborações com Israel em ambas as áreas. Os três principais produtos exportados pelo regime israelense em 2023 foram óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos na forma crua, carne bovina fresca e soja. O governo faz esforço desproporcional. O governo brasileiro, que não move peças significativas para salvar brasileiros palestinos que estão aprisionados em Israel, sob condições desumanas, tem feito um esforço desproporcional para conseguir trazer os políticos de volta. O Ministério das Relações Exteriores disse que está articulando o retorno dos reacionários envolvidos na viagem de colaboração com o nazi-sionismo e que vai mobilizar a Força Aérea Brasileira para ajudar na viagem. Bom, pessoal, lembrando, aqui já é a opinião do jornal, tá, pessoal? Eu já acho que, independente de qualquer coisa, né, o governo brasileiro ele tem que se mostrar estadista, né? E aí tem que trazer, obrigado, né, a se esforçar para trazer esses políticos para lá, mesmo que sejam políticos de oposição, né? A questão é essa. É que faz parte da política diplomática, né? A gente pode fazer brincadeira, zoar, mas o Estado, né, tem que agir, né? O governo tem que agir. Então, em comparação, o governo não tomou nenhuma medida concreta com Israel depois do assassinato de Walid Khalid Abdallah Ahmad, jovem palestino preso assassinado de fome por Israel. Depois da morte, o pai do jovem chegou a pedir diretamente para Luiz Inácio atuasse no caso e ajudasse na libertação do corpo, mas nada foi feito. Então eles estão comparando, né? Então, estão comparando aqui com a questão do palestino.
A Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL, denunciou que o primo de Walid, Saleh al-Din Yasser Ahmad, de apenas 17 anos, também está preso por Israel no mesmo centro de concentração. O Brasil ainda não tomou nenhuma medida concreta para fiscalizar a segurança do jovem. Está aqui, pessoal. Então, essas são as informações dos políticos brasileiros, né? Eu tenho certeza que vocês estão muito preocupados, vocês vão postar aí centenas de mensagens de solidariedade a esses nobres colegas, né, que foram lá, nobres compatriotas, né, que foram lá gastar nosso dinheiro em Israel e agora estão lá presos nos bancas, tá, pessoal? E lembre-se, deixe sempre um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Toda vez que você faz um comentário é como se fosse um sinal que você dá para o YouTube dizendo que gostou do canal e que quer ver os próximos vídeos. E aí o YouTube vai começar a mostrar mais meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e aí você não vai perder nenhuma atualização. Então curta, compartilhe, mas principalmente comente. E é claro, se possível, doe qualquer quantia para o canal através do QR Code que aparece na sua tela ou do endereço do Pix que aparece na descrição. O meu canal não pode ser monetizado, então só com a sua ajuda eu posso ter alguma renda com esse trabalho informativo que eu faço aqui. Até a próxima!